A história de Davi começa em Belém, uma cidade pequena e quase esquecida no território de Judá. Davi nasceu em uma família comum, filho caçula de Jessé, o que fez com que ele crescesse longe das atenções e da importância atribuída a seus irmãos mais velhos. Desde pequeno, Davi era conhecido pela simplicidade e por sua habilidade de se conectar com a natureza. Ele passou os dias nos campos, cuidando das ovelhas da família, e foi nesse cenário tranquilo que começou a desenvolver seu amor e devoção a Deus. Em suas horas solitárias, Davi tocava sua harpa e compunha canções de espírito, expressando seu amor pelo Criador. Durante esses anos de pastoreio, Davi viveu experiências que moldaram seu caráter. Em várias graças teve que proteger seus rebanhos dos perigos da região. Certa vez derrotou um leão e, em outra ocasião, um urso, vencendo ambos para proteger suas ovelhas. Usando apenas uma base e sua confiança em Deus, Davi derrotou esses inimigos com uma coragem surpreendente para um jovem. Essas experiências não só fortaleceram sua coragem, como também revelaram sua profunda confiança em Deus, que ele reconhecia como sua verdadeira força. Enquanto Davi crescia, o povo de Israel vivia uma época de grandes incertezas. O rei Saul, que havia sido escolhido para governar Israel, se afastava cada vez mais de Deus, tomando decisões impulsivas e se tornando uma figura assustadora. Deus, então, decidiu que Israel precisaria de um novo líder, alguém com o coração totalmente entregue a ele. Para isso, enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém, onde o novo rei seria encontrado. Quando Samuel chegou, Jessé convidou seus filhos mais velhos, um a um, mas Deus não escolheu nenhum deles. Intrigado, Samuel disse se havia mais algum filho, e foi então que Jessé informou Davi, o filho caçula, que estava no campo com as ovelhas. Davi foi chamado, e ao vê-lo, Deus confirmou a Samuel que ele foi o escolhido. Em segredo, Samuel ungiu Davi, derramando óleo sobre sua cabeça e declarando-o o futuro rei de Israel. Desde aquele momento, o Espírito de Deus estava com Davi de maneira especial, mas, mesmo depois de ser ungido, Davi continuou cuidando das ovelhas de sua família, aguardando o momento em que Deus o chamaria para algo maior. Enquanto isso, a fama de Davi cresceu como músico e poeta. Ele foi chamado ao palácio do rei Saul para tocar harpa e rir o rei em seus momentos de tormento. Essa relação entre Davi e Saul foi complexa desde o início. Saul via em Davi um jovem talentoso, mas com o tempo, começou a sentir ciúmes e insegurança em relação a ele. Em meio a esse contexto, surge o famoso episódio de Davi e Golias. Os filisteus, inimigos do povo de Israel, desafiaram o exército israelense, enviando seu maior guerreiro, o gigante Golias. Por 40 dias, Golias insultou o exército de Israel e desafiou qualquer um a enfrentá-lo. Os soldados de Israel foram tomados pelo medo, e ninguém ousava aceitar o desafio. Quando Davi, que havia ido ao acampamento para levar alimentos aos seus irmãos, enfrentou o desafio do gigante, ficou indignado. Ele decidiu que, em nome de Deus, enfrentaria Golias. Sem armaduras e com apenas uma fundação e 5 pedras, Davi foi apresentado para a batalha. Saul tentou convencê-lo a desistir, mas Davi lembrou o rei de que Deus o havia protegido contra leões e ursos, e que ele o protegeria novamente contra o gigante. Com uma confiança inabalável, Davi lançou uma pedra que atingiu a testa de Golias com precisão, derrubando-o no chão. Davi então pegou a espada do próprio Golias e o matou, trazendo uma vitória incrível para Israel. Esse ato de bravura transformou Davi em um herói nacional. No entanto, a popularidade de Davi também despertou o ciúme de Saul. O rei, temendo perder o trono, tentou matar Davi diversas vezes. A relação entre os dois foi ficando cada vez mais tensa, até que Davi foi obrigado a fugir e viver como um fugitivo. Durante esse tempo, Davi se escondeu em cavernas, desertos e até mesmo em terras inimigas. Mesmo perseguido, ele manteve sua integridade, recusando-se a retaliar contra Saul. Em 2 graças, Davi teve a chance de matar Saul, mas poupou a vida do rei, afirmando que não tocaria no ungido do Senhor. Essas atitudes demonstravam a nobreza e fidelidade de Davi a Deus. Nesse período de exílio, Davi compôs muitos dos salmos, orando e buscando forças em Deus.
ele reuniu um grupo de homens fiéis, conhecidos como os Valentes de Davi, e juntos enfrentaram batalhas e adversidades. Entre esses homens, estavam alguns dos guerreiros mais corajosos de Israel, que se uniram a Davi e foram leais a ele até o fim. Após anos de perseguição, Saul morreu em uma batalha contra os filisteus. O caminho finalmente foi livre para Davi assumir o trono. Aos 30 anos, Davi foi proclamado rei em Hebron, governando primeiro a tribo de Judá. 7 anos depois, todas as tribos de Israel o consideraram como rei, e Davi unificou a nação, estabelecendo Jerusalém como capital de Israel. Jerusalém não era apenas uma capital política, mas se tornaria o centro espiritual da nação. Como rei, Davi não apenas consolidou o poder de Israel, mas também trouxe prosperidade e estabilidade ao reino. Ele fez de Jerusalém a cidade central da inspiração a Deus, trazendo para lá a Arca da Aliança. Em uma celebração cheia de alegria e reverência, Davi dançou diante da arca com entusiasmo, sem se importar com sua posição real. Essa cena é uma das mais lembradas de Davi, pois revela sua total devoção e amor por Deus. Antes de continuar a história, que tal se inscrever no canal Bíblia em Histórias e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhuma das histórias incríveis que estamos preparando para você. Agora que você já inscreveu e ativou o sininho, voltamos à nossa história. No entanto, a vida de Davi não foi isenta de erros. Seu pecado mais conhecido foi com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis. Davi, em um momento de fraqueza, cometeu adultério, e para encobrir seu erro, planejou que Urias fosse colocado na linha de frente de uma batalha, onde foi morto. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, onde pede a Deus que crie nele um coração puro e renove nele um espírito reto. Essa sinceridade é um exemplo poderoso da misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem de coração. Durante seu reinado, Davi envolveu conflitos dentro de sua própria família. Absalão, um de seus filhos, rebelou-se contra ele, tentando tomar o trono. Davi sofreu profundamente com essa traição, mas mostrou misericórdia para Absalão. No entanto, Absalão foi morto, e Davi chorou amargamente a perda do filho, dizendo: Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido em seu lugar. Esse episódio doloroso demonstra a humanidade e a compaixão de Davi, mesmo diante da rebeldia. Nos últimos anos de sua vida, Davi refletiu sobre sua longa jornada, desde os campos de Belém até o trono de Israel. Ele sabia que todas as suas vitórias vinham de Deus. Em sua despedida, Davi aconselhou seu filho Salomão a seguir os caminhos de Deus e a governar com sabedoria e justiça, instruindo-o a construir o templo que ele mesmo sonhara em erguer. Davi deixou tudo preparado para que Salomão pudesse realizar essa grande obra para o Senhor. A vida de Davi é uma história de fé, coragem e humildade. Davi passou de um pastor desconhecido a um rei mais amado de Israel. Davi foi moldado por suas experiências, por sua inspiração e por seu arrependimento. Ele se tornou o ancestral do Messias prometido, e seu legado de amor, fé e arrependimento continua a inspirar gerações. Davi nos mostra que, apesar das falhas humanas, a verdadeira tristeza e a confiança em Deus podem redimir qualquer coração.